Boa tarde, irmãos, sejam muito bem-vindos. Começando a semana, dando continuidade à leitura do Evangelho de João, capítulo 10. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe infinitamente aqueles que estão entrando. Muito obrigada, Jaque, seja bem-vindo. E nós vamos hoje fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 10. Vamos orar antes de dar início à leitura. Pai querido, Pai amado, glórias te dou, Senhor, por mais um dia. Um dia único, um dia que o Senhor preparou com exclusividade para cada um de nós. Pai, nos orienta, nos dá sabedoria e discernimento a fazer essa leitura, que nós possamos meditar na Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Fale conosco através dessa leitura, que o Teu Espírito Santo invada os nossos corações, que o Teu Espírito Santo invada esse ambiente. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos dar início, então, à leitura. João 10, versículo 1. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. É uma comparação entre Jesus e os religiosos, esse versículo. Jesus, ele faz um comparativo entre o evangelho e a religiosidade. O evangelho entra pela porta, usa o amor e a graça. O evangelho, ele é anunciado desta forma. E a religiosidade, ela pula o muro. A religiosidade, ela provoca medo nas pessoas. A religiosidade, ela promete sonhos, coisas que não provém do Senhor. Então, o Evangelho é esse comparativo que Jesus faz entre ele e os fariseus, os religiosos, que o Evangelho vem através do amor, através da graça, e a religiosidade pula o muro. A religiosidade, ela provoca o medo. A religiosidade, ela não provém de Deus, não vem do céu. O Evangelho usa o amor e a graça. A gente precisa lembrar sempre disso. O Evangelho usa o amor e a graça. E a religiosidade, muitas das vezes, nos obriga a fazer certas coisas, porque a gente não pode esquecer, né, que o homem, ele quer sempre a glória para ele. Muitos deles aqui querem a glória para ele, não dizer que a glória é do Senhor. Então há uma grande diferença, sim. A religiosidade, ela usa o medo e recompensa para alcançar as ovelhas, enquanto o Evangelho usa o amor e a graça. Entende? Então você vê aí muitas denominações usando do medo, usando das promessas de recompensar com algo material, e aí por aí vai, né? Por aí vai. Continuando, versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Aí a gente aprende que o Evangelho, ele é baseado em relacionamento.
As ovelhas conhecem a voz do Cristo, a voz do Senhor. Elas obedecem porque o ama, entende? Nós seguimos ao Senhor porque nós amamos o Senhor. Nós ouvimos a sua voz, nós temos relacionamento com Ele. Nós estamos perto dele em oração, perto dele quando estamos em comunhão, lendo a palavra. Isso nos aproxima de Deus. Então, por isso ele diz aqui, ó, que as ovelhas o seguem. E a religiosidade, não. A religiosidade, ela é baseada na troca, né, do benefício. Obedece porque eu quero algo. É sempre para benefício próprio. Como diz aqui, ó, reconhecem a voz dele. Para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem, não reconhecem a voz de estranhos. Então Jesus aqui no verso 6, ele diz assim, ó, Jesus faz uma comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele fala, daquilo que Jesus estava falando. Eles nunca entendiam. Eles ouviam, eles viam, mas eles não compreendiam o que Jesus queria dizer. Então, Jesus está nos dizendo isso, que as ovelhas seguem a Ele verdadeiramente, primeiro, porque Ele nos traz para Ele em amor e através da graça. É a sua palavra que entra dentro da gente através desse imenso amor. E quando a gente reconhece esse amor, a nossa vida dá uma virada de chave. A gente precisa reconhecer o amor do Senhor. Ele é o único que pode preencher esse vazio que existe. E na minha não existe mais esse vazio, em nome de Jesus. Esse vazio que possa existir na sua vida. Então a gente precisa vivenciar esse amor. Como? Tendo intimidade em oração, tendo intimidade na leitura, porque nós buscamos ao Senhor, porque nós queremos ter intimidade, ter um relacionamento com Ele. Os religiosos não, os religiosos, eles buscam, eles usam, eles se baseiam na hipocrisia. É isso que os religiosos fazem. Eles se baseiam na hipocrisia. O peso no outro que ele joga, o religioso, ele joga o peso no outro. O peso que ele não carrega, ele joga para o outro. O evangelho, não, o evangelho é baseado no exemplo. Como é que eu vou demonstrar ou mostrar a glória do Senhor na minha vida se eu não der exemplo? Mas os exemplos, gente, não vêm só apenas no falar. O exemplo, aliás, ele não vem no falar. O exemplo vem no agir. O exemplo vem na mudança de comportamento. E é isso que a graça faz com a gente. É isso que o amor de Deus faz com a gente. Transforma o nosso eu, muda o nosso eu. E aí a gente entende tudo isso, né? Que a religiosidade é uma hipocrisia e que o evangelho é baseado em exemplo. Para que eu possa ser exemplo para algum irmão, eu tenho que transbordar em amor. Eu tenho que dar fruto. Esse fruto, ele tem que ser demonstrado através da minha mudança, através das minhas atitudes.
continuando lá no versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, aqui a partir do verso 8, ele nos ensina mais uma vez, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio de recebermos a graça e o amor do Pai, se não for através de Jesus. Então ele mais uma vez diz, eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a única salvação. E aí a gente precisa ler esse contexto do versículo 10, né? O que é o ladrão nesse contexto aqui? Eu meditando, eu entendi que o ladrão nesse contexto é a religiosidade. Mais do que a religiosidade, o ladrão é o sistema religioso. Então nós precisamos ter cuidado com esse sistema religioso. Nós precisamos ter cuidado em achar que estamos indo à igreja todo domingo, estamos lá sentadinha no banco, ouvindo a pregação do pastor. A gente precisa ter cuidado em achar que aquilo ali basta. Não, gente, não basta. Eu dei um susto agora, gente. A gente precisa ter cuidado com esse versículo que diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então, quando eu leio esse versículo e vejo o contexto dos religiosos, e vejo o contexto do caminho que eles tomam, que eles seguem para alcançar uma ovelha, que são as promessas, são o próprio benefício. Então a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não deixe a nossa vida, como é que eu vou explicar? Para que a gente não deixe que a religiosidade entre nos nossos corações, porque ser religioso é muito ruim, gente. A gente precisa crer no único Deus. Ele é o suficiente e a gente precisa, para que a religiosidade não aconteça e que as coisas aconteçam na nossa vida, mesmo indo à igreja, mesmo estando aos domingos, às quartas, a gente precisa tomar cuidado para que isso não se torne uma coisa mecânica. Nós precisamos dar continuidade no nosso relacionamento com Deus em casa, a sós com Ele. A gente precisa ouvir a palavra do homem de Deus, a gente precisa meditar nessa palavra, mas a gente precisa ter o nosso momento com o Senhor a sós, ter o nosso momento de comunhão. É isso que eu entendo desse versículo 10. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O que ele puder fazer para tirar o nosso foco, o que ele puder fazer para... Porque o diabo, gente, eu entendo que o diabo, ele não quer a glória para ele. Ele não quer que você o ame. Ele não está preocupado com isso. O diabo, ele quer tirar o seu foco das coisas de Deus. Ele quer que você coloque foco nas coisas do mundo, no dinheiro,
na prevaricação, na, nas coisas desse mundo. Você tirar o foco em andar em santidade, em buscar a santidade, que é um processo, tirar o seu foco em obedecer a Deus e focar nas coisas desse mundo, e focar nas coisas, na alegria passageira desse mundo. E aí você começa a focar nas coisas que o homem que se diz ser de Deus, que é um religioso, te promete, que é prosperidade. Claro que Deus quer sim a nossa prosperidade, claro que Deus quer sim que os filhos dele tenham vida e vida com abundância, está na palavra. Mas a gente não pode focar a nossa fé só em ter, não, gente. Então a gente precisa ter muita atenção, porque o diabo ele é sujo. E tirando o nosso foco das coisas do Senhor, obviamente, a gente passa a não focar em Jesus, a não amar a Jesus. Porque se você está vivenciando, está vivendo as coisas desse mundo, em adultério, em prevaricação, usando drogas, indo para balada, tendo várias mulheres, isso é adorar o mundo. Então isso aí é o que o diabo faz com aquele que não crê. Ele quer isso. Ele tira o teu foco, ele consegue te arrebatar, né, te levar para ele e te joga no mundo. Porque é um mundo, né, que agrada a maioria, infelizmente. Mas nós vamos seguir firme levando a palavra para aqueles que têm sede e fome de conhecer a Deus. Continuando lá, no versículo 11. No versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Olha que coisa, hein? Mais uma vez, Jesus fala, eu sou o bom pastor. Eu sou. Ele cita aqui, gente, Ezequiel 34. Vocês podem ir lá na Bíblia, na Bíblia de vocês, Ezequiel 34, que diz, eu sou o bom pastor. Ele diz, eu sou o Deus de Israel. É isso que ele está dizendo aqui. Eu sou o Deus de Israel. No Evangelho, gente, o pastor, ele morre pelas ovelhas. Na religiosidade, as ovelhas morrem buscando o pastor. Olha que diferença, né? No Evangelho, o pastor morre buscando as ovelhas. E na religiosidade, ao contrário, as ovelhas morrem buscando o pastor. Continuando. Verso 13 eu li, né? O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, de novo, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Gente, ai, tá ligado. Me assustei, porque eu já fiz live e no final eu vi que meu microfone estava desligado. Desculpa, gente. Então ele diz, né? Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso
Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Que tremendo esses versículos, né? E Jesus está falando que aquele que perde a vida voluntariamente para que os outros vivam. Olha isso. Jesus é aquele que perde a vida voluntariamente para que outros vivam. Tremendo isso, né? Tem uma autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se em Jerusalém, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então, os judeus os rodeavam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunhos de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as obedeço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Gente, que coisa tremenda, né? Então aqui, a partir do verso 18, ele diz assim, ó, que aquele que perde a vida voluntariamente, que ele é aquele que perde a vida voluntariamente para que outros vivam. E ele diz também, ele está dizendo que as obras, olha o que eu falei já anteriormente, que as obras são maiores, está falando para os religiosos, que as obras são maiores que os discursos. Então, tudo ali que Jesus estava fazendo, as obras dele, a cura, os milagres, a libertação, tudo que ele fazia com as pessoas eram as obras. E ele testemunhava da glória de Deus, ele testemunhava do seu poder, e os homens, os fariseus, eles não entendiam. Então Jesus estava dizendo: ei, as obras são maiores que discursos. Não adianta, gente, a gente só falar e não demonstrar através de atitudes a nossa mudança. Isso não vai adiantar. Então ele diz também que precisamos buscar as características das ovelhas de Cristo. E quais são as características das ovelhas de Cristo? Ele disse aqui várias características. A condição de dependência de Cristo. A gente precisa depender, gente. Ter dependência. Engraçado, eu estava hoje orando, eu vou até pegar aqui,
no meu caderno de oração, no meu diário de oração, eu hoje estava orando sobre nós reconhecermos a nossa fraqueza. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Nós precisamos declarar para Ele que sem Ele nada podemos. Que a nossa fraqueza, a nossa miserabilidade, porque nós somos seres miseráveis, nos atrai ao poder dos céus sobre nós. Então nós precisamos estar na condição de dependência do Senhor. Que todos os méritos, toda a honra, toda a glória é dele. Nós precisamos contemplar o Senhor toda hora. É isso que eu aprendo todo dia, lendo a palavra, meditando com vocês, nas minhas orações. E aí ele fala sobre a primeira característica daquele que é uma ovelha de Cristo. Olha, é aquele que crê. Crer não é acreditar, lembra que eu já falei? Crer é confiar. Então, aquele que crê em Jesus, que confia no Senhor, que derrama toda a sua vida, que diz para ele, como Paulo disse, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eis-me aqui, Senhor, a minha vontade não prevalece mais, que seja feito tudo de acordo com o que o Senhor quer. Essa é a total dependência do Senhor. Então, essa é a primeira qualidade. A segunda qualidade é ouvir a voz do Senhor. Porque, gente, eu ficava muito intrigada com ouvir todo mundo falando, eu ouço Deus, o Senhor falou comigo, eu ficava, gente, como pode ouvir como? Voz audível? Como é isso? E eu comecei a meditar, a ler, a conversar com o Senhor, para que Ele me explicasse, para que Ele me dissesse. Gente, às vezes, o ouvir de Deus, parar para ouvir Deus, primeiro é obedecer aquilo que Ele fala. E quando a gente consegue ouvir a voz de Deus, Ele fala conosco do jeito mais simples. A gente não pode esperar que o Senhor venha aqui e fale. Pode acontecer sim da gente ouvir a voz do Senhor, mas a gente pode ouvir o Senhor através da leitura, através de um sonho, através de um pensamento. Assim a gente consegue ouvir ao Senhor. Quando a gente vive no Senhor, quando a gente está no Senhor, a gente consegue ouvir o Senhor. E ouvir o Senhor é obedecer. Terceiro, as ovelhas de Cristo conhecem ao Senhor. Conhecer ao Senhor não é só ter informações dele. Conhecer ao Senhor é ter intimidade. Então, essa intimidade, ela é causada quando a gente se predispõe, quando a gente tira um tempo para dedicar somente a Ele. Então, é na oração, a sós com o Senhor, na leitura da palavra, na meditação. E assim, essa é a maior forma de ter intimidade, a melhor forma de ter intimidade com o Pai. E aí a gente começa a ouvir a voz do Senhor. Ser ovelha de Cristo também são aqueles que seguem a Jesus. Seguir a Jesus não é dizer assim, eu sou evangélico, eu sou cristã. Seguir a Jesus é imitar a Jesus. Lembra que eu falei que a gente precisa que as pessoas vejam que houve uma mudança, uma transformação
do nosso eu interior, da nossa vida, do nosso agir, do nosso falar. Gente, Jesus transforma o nosso agir, a nossa forma de falar, o nosso modo de pensar. Então a gente começa a ver as coisas de uma outra forma. A gente começa a querer as coisas como Jesus quer. Eu quero sentir, eu quero que esse amor que Jesus, porque ele diz na palavra, eu sou o rio de água viva. Eu quero que ele jorre esse rio de água viva em mim, para que eu transborde em amor para outras pessoas. Isso é imitar Jesus, é fazer as coisas que agradam a ele, é ser como ele. Deus é amor, gente. Deus é amor, é misericordiosa, é não julgar. É não julgar, é olhar para o outro com amor. É olhar para o outro com amor. Outra coisa que nos identifica como ovelha de Cristo, que tem a vida eterna, aquele que tem a vida eterna, aquele que tem a vida eterna, gente, eu já falei, a pessoa mudou o seu estilo de vida. Oi, Evaldo, seja bem-vindo. A pessoa mudou o seu estilo de vida, a pessoa deixou que Jesus transformasse a sua vida, que Jesus mudasse o seu comportamento. E a outra característica de ser uma ovelha de Cristo é ter a segurança da salvação. Ter a segurança da salvação é ter convicção. Não é aquele que, será que eu estou salvo? Será? Será? Eu fiz isso aqui, será que eu ainda estou salvo? Será, gente? Não, gente. É ter a convicção, é ter a certeza, a segurança de que temos a vida eterna, de que fomos salvos, que eu e o Pai somos um. Isso nos transforma em filhos de Deus. Essas são as características das ovelhas de Jesus, das ovelhas de Cristo. Então eu vou repetir, as ovelhas de Cristo, elas creem não é acreditar, é confiar, é derramar toda a sua confiança, toda a sua vida aos pés do Senhor. Colocar na mão dele, Senhor, eis-me aqui, agora é o Senhor que vai agir, não eu. Porque até agora eu fiz tudo errado. Então agora é com o Senhor. Deixar que ele haja na tua vida. É ouvir a voz dele, obedecer. Você só vai ouvir a voz do Senhor quando você começa a obedecer, a andar nos caminhos que ele quer. Conhecer a Deus é uma característica de ser uma ovelha. Como? Tendo intimidade, tendo relacionamento, orando, meditando na palavra. Aqueles que seguem também é uma característica. Seguir a Jesus não é dizer eu sou cristão, eu sou evangélico. Seguir a Jesus é imitar a Jesus. É transbordar aquilo que ele te dá. Se Jesus me dá amor, eu quero jorrar amor para os meus irmãos. Se Jesus é misericordioso comigo, eu quero ser misericordiosa com os meus irmãos. Se Jesus é compassivo, se Jesus tem paciência, se Jesus me perdoa, eu também tenho que ser assim com os meus irmãos. Eu tenho que parar de achar que eu sou a rainha da cocada preta, eu tenho que parar de achar que sou melhor que o outro, não. Eu sou igual ao meu irmão. Eu sou igual ao meu irmão. Então, que tenhamos essas qualidades, que nós tenhamos a vida eterna, que é um estilo de vida. Nós já estamos aqui, que para mim já é a vida eterna. Caminhar nesse mundo já é viver em direção à vida eterna. Então, a gente precisa colocar isso como um estilo de vida. Viver conforme a vontade de Cristo. E ter a segurança de que somos salvos. Que a nossa segurança
na salvação seja inabalável, que nada nos tire o foco da salvação, porque isso não existe, né, gente? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? A gente precisa ter essa segurança. Então, as qualidades, as características das ovelhas do Senhor. E entender que eu e o Pai nos tornamos um só. Vamos lá, verso. Gente, eu me perdi. Eu acho que eu estou no verso. Vou ler o verso 27. Vou ver o 26 para a gente relembrar. Perguntaram-lhe outra vez, os religiosos, os fariseus, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Perguntaram ao cego que tinha recebido lá o milagre. E ele respondeu, já lhes disse. Gente, me perdoa, eu estou perdidinho. Eu me empolguei aqui com as características das ovelhas do Senhor e fui ler o capítulo 9. Eu estou no capítulo 10, no versículo. Está aqui. Verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o meu Pai somos um só. Somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Ele perguntando. E os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Gente, eles estão dizendo que discurso é maior do que obras, que o discurso deles é maior do que as obras. E Jesus está dizendo para eles: as minhas obras testificam os discursos. Então, nós, como filhos de Deus, salvos, nós que temos a presença de Deus em nossas vidas, que Deus habita em nós, nós só vamos testificar isso através do fruto que Ele nos dá. Através do fruto, que é a mansidão, que é o amor, que é o domínio próprio, que é a paciência. Esses frutos são as obras que nos testificam. E é o que Jesus está dizendo para eles. Os judeus, eles dizem, não é por obra boa que queremos apedrejá-los, e sim por causa da blasfêmia. E Jesus diz, não está escrito na lei de vocês. Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então, tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam:
João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram nele. Então, o que aprendemos aqui é que Jesus diz o tempo todo: as minhas obras comprovam que eu sou do Pai. Então, é através do nosso comportamento, quando o Senhor derrama sobre nós os frutos, o fruto do Espírito, que são vários, o fruto do Espírito, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. Quando o Senhor derrama esse fruto, eu sinceramente, gente, eu peço a Ele um pouquinho de cada. Eu sempre peço a Ele: Senhor, derrama um pouquinho de cada dentro de mim, para que eu possa testemunhar sobre Ti, para que as pessoas vejam que realmente ela mudou, realmente ele mudou, realmente algo transformador está acontecendo. Mas, gente, que a gente não deixe isso que isso se transforme para a nossa glória. Não, a gente precisa glorificar o nome do Senhor. É por Ele, é para Ele, é tudo para Ele. Os frutos são qualidades que o Senhor nos dá para que nós testemunhemos sobre o grande amor dele, sobre o que ele pode fazer em nossas vidas. E aí, quando o irmãozinho lá, que a gente vai evangelizar, passa a nos conhecer e passa a ver: nossa, como ela está diferente, nossa, como ela mudou, nossa, o jeito dela. Isso é uma forma de testemunhar. A mesma coisa provém também os dons, o dom do Espírito. Também ele nos capacita, né? Ele diz que é um só, é o mesmo Espírito, um só Espírito que realiza essas coisas, dando a cada um individualmente, conforme o seu querer. Então, ele nos capacita a cada dia, quando vivemos nele e ele vive em nós, porque Cristo vive em mim e eu vivo nele. Quando nós passamos a ter essa vida de intimidade, é isso que acontece. Os frutos começam a vir, os dons começam a surgir e Deus faz maravilha. Gente, eu não sei você, eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu quero viver as maravilhas de Deus. Eu quero ter as promessas que Deus tem na palavra dele. Eu quero tomar posse dessas promessas. Que seja esse também o seu objetivo. Tomar posse das promessas. Que você, meu irmão, você, minha irmã, entenda que só existe um caminho. Na palavra dele diz, né? Conhecereis a verdade, somente a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que sejamos, que tenhamos as características das ovelhas de Cristo, que sejamos as ovelhas dele, que façamos tudo para agradar o nosso Pai, para agradar o nosso Deus. Amém? Então é isso, gente. Hoje fizemos a leitura do capítulo 10. Amanhã vamos continuar o Evangelho de João, dando continuidade à leitura do capítulo 11. Vamos orar para terminar esse estudo, essa leitura que
tem me edificado muito, gente. Vocês não têm ideia, desde o dia que eu comecei esse propósito, como tem me edificado, como eu estou aprendendo, como eu tenho crescido na fé. Então, gente, meditem na palavra, meditem na palavra. Isso aqui que eu faço não é para ensinar ninguém, não é para dizer, ó, eu sou melhor, eu sei mais. Não, gente. Eu faço isso para motivar, para incentivar vocês, como eu fui um dia incentivada, motivada, eu quero que vocês se sintam incentivados e motivados a caminhar com o Senhor, em comunhão com Ele, fazendo a leitura da palavra. Começa, nem que seja com 3 versículos, começa lendo um capítulo, o Senhor vai falar ao teu coração. Entende? Eu aprendi também, gente, uma coisa que eu quero passar para vocês. Oração. Oração é uma coisa que requer tempo, que requer entrega, concentração. Você não tem que orar com palavras bonitas, você não tem que falar orações decoradas, você tem que, como o Senhor é o teu amigo íntimo, como o Senhor é aquele em que você passou a ter um relacionamento com Ele, você tem que chegar na presença dEle com humildade. E eu não conseguiria, gente, em 1 hora de oração, falar das qualidades do Senhor, porque vai me fugir. Eu tenho muita dificuldade em concentração, eu tenho muita dificuldade em decorar, eu não consigo. Se você me perguntar em que passagem da Bíblia tá o tal versículo, eu não vou saber te dizer, porque eu tenho dificuldade em decorar. Mas a oração, ela não quer que você decore. A oração quer que você tenha essa intimidade com Deus como se Ele fosse um amigo. Então, eu estou aprendendo e tem sido maravilhoso orar através da palavra. Então, assim, eu estou dando essa dica para vocês. Abram a Bíblia, nos Salmos, ou em algum trecho que fala ao teu coração. Abre em Salmos. Eu comecei em Salmos. Leia o Salmo e cada versículo que eu leio, eu oro. Como tem me ensinado, como tem edificado. Então a gente tem que colocar como foco das nossas orações o arrependimento, a gente tem que colocar ser gratos, a gente tem que colocar as nossas petições, sim, a gente precisa pedir, a gente precisa também contemplar ao Senhor. E contemplar ao Senhor é engrandecê-lo, é dizer que Ele é tudo, que Ele é o maior, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é o alfa, o ômega, que Ele é o pão da vida, que Ele é a água, o rio que jorra água viva dentro de nós. Nós precisamos contemplar Deus. E eu aprendi que quando eu medito na palavra, quando eu abro o livro de Salmos e começo a ler cada versículo e a orar em cima desses versículos, é tremendo, porque vai fluindo todas essas coisas. Entende? Então a gente precisa buscar essa intimidade, essa forma de intimidade, porque é maravilhoso, gente. Eu tenho alcançado coisas tremendas sobre as minhas orações a respeito de orar na palavra. Além de você estar conhecendo a palavra do Senhor, tomando posse das promessas, você está orando. Então é muito importante, né? A gente reconhecer que o Senhor, Ele nos tirou do império das trevas. É a Ele que tem que ser dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, somente a Ele. E reconhecermos também, sim, gente, que o amor dEle é derramado na nossa vida
todos os momentos, em todos os momentos. A gente precisa reconhecer que esse amor, ele é derramado em nossas vidas em qualquer circunstância. É derramado no momento em que você está com problemas na sua vida emocional, é derramado quando você está passando por um problema financeiro. O amor de Cristo é derramado quando seus irmãos ou alguém fala mal de você. O amor de Deus é derramado quando você pensa que não há mais jeito. Ele derrama o seu amor em nossas vidas. Nós precisamos tomar posse disso. Amém? Então vamos orar, gente, para terminar a live. Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor, gratidão por esse estudo tremendo. Gratidão, Senhor, por ter capacidade, não pela minha força, não pelo meu entendimento, mas pela tua glória, pelo teu discernimento, de estar aqui falando, passando para os meus irmãos o que está escrito na tua palavra. Obrigada, Pai. Obrigada porque temos esse instrumento que é a internet, que pode alcançar várias vidas, que o Senhor está me usando, Senhor, para que essas pessoas sejam alcançadas, sejam arrebatadas por Ti. Que através dessas pessoas, que não sejam só os cristãos que ouçam essa live, que não sejam só os evangélicos, mas que sejam aqueles que por algum motivo o YouTube direcionou essa live, que não te conhecem e que passem a ter um interesse, que passem em ter essa vontade de ouvir e de te conhecer, Pai. Obrigada, Senhor, porque suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Obrigada, Senhor, porque não sou merecedora de nada, mas o Senhor usa a sua misericórdia para acalmar os nossos corações. Obrigada pelo seu imenso amor. Obrigada, Senhor, por ter me alcançado e não ter desistido de mim. Como eu te amo, Senhor. Como eu te amo. Usa a minha vida conforme a tua vontade. Que não seja mais eu vivendo em mim, mas que seja o Senhor. E que eu possa, Senhor, através das minhas atitudes, através do meu falar, através dos meus gestos, que eu possa ser imitadora de Ti, que as pessoas possam Te ver, que é tudo para Tua honra e glória, que eu seja uma testemunha do Teu amor. Agora eu te peço, Senhor, cuida do nosso restante de dia, cuida, Senhor, da nossa saúde, da nossa família, cuida, Senhor, dos momentos que ainda teremos aqui nesse mundo, né? Que ainda teremos nos momentos, nos dias, porque não sabemos o dia, a hora que o Senhor virá, mas que a hora que o Senhor chegar, que quando o Senhor chegar, que nós estejamos prontos, cheios do Teu Espírito, e que o Senhor diga: esse é o meu filho, a quem eu amo, esse é o meu filho, a quem eu me orgulho, esse é o meu filho que eu escrevi o nome no livro da vida e que ele receberá o galardão. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada, eu te amo, Paizinho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Deus abençoe vocês. Eu vou deixar a live gravada. Dá um pulinho lá no YouTube, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve lá no canal para que o YouTube entenda, né? Que esse conteúdo é relevante e que mantém ele no ar, para a gente alcançar muitas vidas para Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.
Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos!